Esse método aqui, ele é direcionado, tá? Basicamente aos iniciantes. Então quero deixar bem claro isso. Quem já conhece o método grid e já entende bem sobre o método grid, esse exemplo que eu vou dar aqui nesse vídeo é mais para instruir o pessoal que está realmente começando na arte do desenho, tá? Mas se vocês quiserem acompanhar aí, eu agradeço muito. E se quiserem também compartilhar ou deixar o like aí, eu sugiro que assistam até o final, né, para acompanhar aí. E vai ser bastante útil tanto para quem já conhece o método grid como para quem não conhece o método grid ainda. Então esse aqui é um exemplo básico que nós temos de referência do método grid, galera. Aqui em cima nós temos as representações das letras, né, como vocês podem ver aqui, ó, que é o método tradicional do grid, tá? Que são as letras na horizontal e os números na vertical, né? É assim que é representado o primeiro método original do grid. Depois dele vieram outros métodos, tá, galera? Outros métodos foram apresentados. Nós temos esse outro método, né, que é o baseado no X e Y, né, que é basicamente um método todo numérico. Aqui a gente tem, ó, os números, né, representando aí a numeração das duas colunas, tanto na horizontal como na vertical. E nós temos também esse método, que é o método invertido, né, que ele é simbolizado por números na horizontal e letras na vertical. Beleza, galera? Só para vocês entenderem aí mais ou menos os três métodos que podem ser representados pelo método grid, e esses métodos também podem ser substituídos de acordo com aquilo que vocês acham que ficaria bem melhor para vocês se orientarem aí na prática do desenho. Lembrando, galera, o método grid ele não serve apenas para você replicar a imagem de referência. O método grid ele serve também para você fazer ampliação e para você fazer redução da referência também. Para isso você vai precisar fazer os cálculos, né, de quanto que você vai querer em cada grid, em cada quadradinho desse, de forma que fique do tamanho desejado. Então aí já entra aquela base de cálculos, né? Se você tem na referência 2 centímetros e você quer ampliar esse desenho para o dobro do tamanho, então a sua referência do seu grid terá que ter 4 centímetros. Um exemplo aí bem claro de como montar o seu grid, né, referente a uma ampliação. Se for uma redução, a mesma coisa. Vamos supor que o seu desenho de referência tenha 4 centímetros e você quer reduzir ele pela metade. Você vai pegar o seu grid e vai montar ele baseado em 2 centímetros, né? Então cada grid, cada quadradinho do seu grid terá 2 centímetros menor que o da sua referência. Eu vou estar fazendo esse passo a passo aqui agora através do tablet, tá? Que eu acho que assim fica uma aula bem mais dinâmica, bem mais explicativa, né? Até por eu ter recursos aqui que eu posso usar no tablet e pelo Apple de desenho aqui, de forma que vocês consigam compreender e acompanhar aí de uma forma mais prática possível, tá? Do meu lado esquerdo aqui, galera, eu tenho a minha imagem de referência já tratada no grid, né? Já fiz todo o preparo dessa imagem no app, correto? E aqui do meu lado direito eu tenho o grid, né? Que é o grid que vocês já prepararam aí na folha de vocês, correto? Para a gente poder explicar aqui como que funciona esse método grid, ok? Vocês podem usar símbolos, vocês podem inverter a ordem, colocar os números na vertical, as letras na horizontal. Isso aí fica a critério de cada um. Eu deixei essa referência aqui porque, como eu já tinha encontrado esse padrão aqui, primeiro eu resolvi montar o desenho baseado nesse padrão para ficar mais fácil de vocês compreender. Mas para ficar de uma forma mais prática, como eu uso aqui no meu, usava, né? Porque agora eu já não uso mais. Agora eu já vou na base do olho. Mas eu costumo colocar as letras em cima quando necessário para orientação e os números nas laterais, né? Eu acho que fica bem mais fácil de ser visualizado aqui. Então, galera, o método grid ele consiste no quê? Em você interpretar nessa sua folha de desenho a mesma referência que você vê na imagem de referência, né? Então essa metodologia aqui de letras e números ela serve justamente para identificar o grid, né, da referência que você pretende desenhar. Então é assim que funciona o método grid. Então vamos dar um exemplo bem básico aqui. Vamos começar pelo olho dele. Aqui a gente tem o olho dele na nossa referência, né? Como é que a gente vai localizar o olho dele aqui? A gente sabe que o olho dele vai estar aqui, ó, no B3, né? A gente sabe que é aqui que nós vamos ter que desenhar o olho dele.
Para facilitar esse processo, até mesmo no celular vocês conseguem fazer isso, tá, galera? Se vocês tiverem um aplicativo e forem usar o celular, através de um aplicativo de desenho bem básico, eu sugeriria que vocês fizessem a mesma coisa aqui, que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Vou usar a letra verde para colocar a numeração aqui, ó, no meu desenho do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Aí eu vou trocar de cor aqui para a gente fazer a nossa letrinha do outro lado. Aí vai ficar A, B, C, D, E. Ok? Então, aqui eu já tenho a minha imagem representada. Vocês podem fazer isso se o desenho tiver impresso, melhor ainda, né? Vai ficar mais fácil para vocês identificar. E caso não tiver, você estiver usando o celular ou o tablet para fazer esse processo, vocês podem fazer isso aqui através de um aplicativo de desenho ou até mesmo no editor de fotos também. Você tem aquela canetinha lá, você pode pegar a canetinha e escrever na imagem também. Eu sugiro não escrever dentro para não complicar a visualização, como está aqui, né, no nosso exemplo, tá? Eu prefiro que coloquem assim nas laterais, que assim não atrapalha na hora da visualização, beleza? Então nós vamos pegar como exemplo aqui o que? Vamos voltar aqui para uma outra cor. Vamos usar o amarelo aqui. Nós vamos usar o olho dele, que seria o B3. Então é esse quadradinho aqui que nós vamos desenhar aqui. Como é que nós vamos descobrir isso aqui? Muito fácil, tá aqui, ó, o 3 e o B. A gente sabe que ele se localiza bem nessa região aqui, ok? Então, para não estragar o desenho, eu vou apagar aqui esse rascunhozinho que eu fiz, certo? E aí nós vamos a olho desenhar esse nosso desenho. Eu vou usar um lápis aqui, como eu quero fazer um desenho rascunhado, né? Então vamos pegar um lápis. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver como que está, pronto. Eu vou usar o lápis como se fosse um rascunho, tá, galera? Por isso que eu vou deixar a grafite dele assim. Só vou diminuir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho a opacidade, para ficar uma linha mais forte, que dê para ver, né? Como se fosse um lápis mesmo. Então vamos fazer esse desenho. Eu não vou fazer a medição, tá, galera? Eu vou direto no olho, então nós vamos olhando ali, ó, a nossa referência, tá vendo? E a olho mesmo. Então vamos lá, ó. 3. Ó, se errar, não tem problema, vocês apagam e voltam novamente, né? Como vamos estar usando aí a borrachinha. E assim, galera, a gente vai representando aqui, né, o nosso método Grid. Bom, como eu já estou meio calejado aqui, né, de mexer com esses aplicativos, então fica bem mais fácil. Aqui a gente põe um olho, né? Aqui eu já consegui representar, tá vendo, galera? O que eu tenho aqui no meu desenho. Acho que deu para compreender bem, né? Como é fácil você usar esse método, principalmente você iniciante que está ingressando agora no desenho artístico, né? Então é um método muito bom, muito simples de compreender, que vai ajudar bastante você a desenvolver a forma de como interpretar o desenho do jeito que ele é realmente na referência no papel. Tá? Aí, para esse vídeo não ficar muito longo, não estender demais, eu acredito que seja até uma explicação bem básica, não tem muito que tá passando, né? Fica bem fácil de ser compreendido esse método aqui. Eu vou pegar só mais 2 exemplos que nós temos aqui, tá? Vou pegar uns exemplos aqui bem aleatório na nossa referência, e aí depois eu faço um speed drawing, tá? Completando todo esse desenho, usando todo o método, marcando aqui para vocês verem direitinho como é que fica o desenho depois de pronto, ok? Então nós vamos pegar agora essa referência aqui, ó. Vou escolher, vai, AC, certo? Vamos usar aqui AC2, né? Então vai ser essa referência aqui que nós vamos usar, beleza? Então vou voltar aqui para não ficar marcado o meu desenho. Então vamos para C2. A nossa C2, ela tá mais ou menos isso aqui e ela sobe aqui. Se vocês estiverem fazendo desenho no lápis, galera, melhor ainda. Não precisa nem pôr força, como eu mencionei no método anterior, tá? Pouca pressão, bem fraquinho, só para marcar mesmo ali a margem do seu desenho. Agora nós vamos escolher uma outra aqui, que será... Deixa eu voltar na caneta aqui, que fica mais fácil. Aqui, ó. Nós vamos escolher essa referência aqui, ó, AD6, beleza? Então nós vamos desenhar essa parte do desenho ali no nosso grid. Então AD6, D6 não, galera, é AD5, tá? Não confunda aí, tá? Para não errar. Então é AD5. Então vamos pegar aqui. AD a gente sabe que está aqui e A5 está bem aqui, certo? Então vamos lá. Então a gente vai riscar agora. Opa, deixa eu voltar no lapisinho aqui, galera. Nem sei qual que eu estava usando, mas vai esse mesmo. Então a gente vai pegar aqui o nariz dele, ó. A gente sabe onde ele começa ali, tá vendo?
Bom, peguei o lápis errado, mas é só para vocês compreenderem aí. Aqui nós vamos pegar essa partezinha, tá vendo? Da bochechinha dele ali, que desce ali. Aqui nós vamos pegar a parte de baixo aqui, que é essa parte da bochecha dele aqui. E aqui começa um fiozinho. E nós temos aqui os 3 bigodinhos dele. Opa, errei um aqui, mas sem problema. Pronto, aqui a gente tem essa outra parte montada. Bom, até aqui já deu para vocês compreender direitinho, né, como que funciona aí o método grid. E agora eu vou fazer o speed drawing, tá? Marcando a referência, o que já foi feito e seguindo aqui no nosso desenho, beleza? E por fim, galera, aqui eu tenho o meu grid finalizado e agora eu posso voltar aqui nesse mesmo rascunho, dar uma olhadinha em algumas partes que porventura eu deixei aqui, né? Não foi de propósito, tá? Mas eu deixei até para fazer um pouquinho essa referência de que, caso você esqueça alguma coisa, algum detalhe que ficou faltando no seu desenho, você fazendo a comparação com o grid, você consegue observar onde tem algum erro, onde tem algo que pode ser melhorado. Lembrando que isso aqui a gente chama de esboço. É assim que começa o desenho. O desenho ele começa por um esboço. O que é um esboço? O esboço é nada mais nada menos que um rascunho do desenho que você irá desenhar. É uma linhazinha leve, uma linhazinha só de marcação. Para quê? Para depois você vir aqui com um lápis mesmo de desenho, certo? E ir concluindo o seu desenho, né? É para isso que a gente faz o esboço, tá vendo? Só para marcar, vamos trocar a cor aqui para ficar mais fácil. E aí depois você só vai vir aqui, né? Vamos supor que eu já vá começar a trabalhar nesse desenho. Aí aqui a gente vem depois com o lápis permanente, você vai traçando o seu desenho fixo, né? Depois que você já tiver escolhido, arrumado tudo, escolhido o tom, tudo que você vai usar no seu desenho. Depois você vai vir aqui com o seu lápis e aí sim você vai finalizando a sua arte, né? Dando aí sequência para o seu desenho, entendeu? Mais ou menos para vocês compreender aí como é que funciona todo esse processo do grid, né? Mais ou menos para vocês terem uma noção de como é um método muito fácil e muito prático aí para vocês montar seu desenho. Aqui no caso eu errei um pouquinho, porque eu passei aqui, ó, tá vendo? Por falta de atenção eu acabei passando uma partezinha do desenho que não era para ser coberta. Mas aqui a gente volta aqui e corrige para não ficar uma explicação mal explicada, né? Então tá aí, galera, ó, pra vocês verem, é um método muito bacana, tá? Para quem pretende iniciar aí no desenho artístico. Algumas correções que nem aqui, ó, no olho, a gente pode acertar aqui, tá vendo? Ó, essa partezinha do olho, depois você pode passar uma borrachinha ali e ir acertando o seu desenho antes de você começar a montar o seu desenho, tá vendo? Algumas partes que eu esqueci aqui, como essa parte aqui, ó, do nariz também, tá vendo? Ó, tinha mais um pedacinho aqui, mas a gente tem a nossa referência, a gente tem o nosso grid, tá vendo? E isso ajuda muito na finalização do desenho. A gente só vai seguindo aqui o grid, tá vendo? E complementando agora o que ficou faltando do desenho.
Então, galera, como vocês podem ver, é um método muito prático para se iniciar na arte do desenho, né? A gente diria até que é o método mais preciso no sentido de você cometer menos erros na hora que você vai ingressar na arte de desenhar. Então, num curso para desenho aí, qualquer um que for frequentar um curso de desenho, com certeza esse seria um dos métodos que vocês iriam aprender primeiro, até porque é o método hoje em dia mais usado, né, para iniciantes aí em cursos de desenho artístico. Bom, galera, essa foi a nossa explicação, tá? Eu espero ter ajudado vocês aí, espero que isso serviu bastante aí para vocês compreender bem como é que funciona, né, todo esse processo do desenho e tal. E é isso, galera. Por fim, ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado todos aí a compreender a melhor forma de utilizar o método Grid, né? Eu procurei de todas as formas usar aquela linguagem bem básica do Grid, né? Aquela linguagem primitiva, aquela linguagem escolar, né? Que vem desde a escola, quando a gente começa a aprender a desenhar, começa a aprender a conhecer as cores, conhecer o que é um desenho, né? Então eu tentei usar da melhor forma possível uma linguagem bem básica, para que vocês pudessem compreender aí por onde começar e por onde terminar, né? A gente sabe que a técnica do desenho, ela começa desde aquele rabisco mais básico até uma finalização de uma arte, como uma pintura, como um desenho realista. Mas para isso a gente precisa conhecer o princípio básico do desenho, né? Como começar a rabiscar um desenho. Então essa foi a referência que eu quis passar para vocês hoje a respeito do método mais antigo, do método mais usado na arte do desenho, que é usada até hoje, que é o método Grid. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido e deixem seu like, compartilhem o vídeo aí para ajudar aí, tá? No crescimento do canal, e futuramente eu irei disponibilizar mais tutoriais referente a outras técnicas também utilizadas para desenhos, tá? Para ampliação de desenhos do formato A4 para o A3, enfim. Compartilhem o vídeo, deixem seus likes aí, isso vai fortalecer bastante aí o canal, para que eu possa trabalhar em mais materiais aí para poder ajudar os iniciantes aí, a galera que tem dificuldades aí nessa arte maravilhosa que é a arte do desenho. E posteriormente eu virei com mais material relacionado a técnicas de desenho e novos métodos, né, para que facilite bem aí o aprendizado, tá, de quem pretende ingressar nessa arte do desenho realista ou do desenho básico também que seja. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around.